a gente trabalha o meio, a gente tem que olhar as nossas relações, porque o ser humano, ele, desde pequenininho, ele vai se moldando de acordo com as suas relações. Então, de acordo com o que eu percebo do meu meio, eu vou contrair ou eu vou me expandir. Então, se eu percebo que o meu meio é um meio favorável, um meio de amor, eu me expando. Se eu percebo que é um meio difícil, eu me contraio. Então, a gente naturalmente vai correspondendo na forma de se relacionar e biologicamente nessa contração e nessa expansão. E isso se reflete na nossa fisiologia. Então, às vezes, para poder estar pertencente a um meio, você veste uma roupa que não é a que você quer vestir. Às vezes, você pode vestir uma roupa de boazinha, ou uma roupa de ser boa o suficiente, ou uma roupa de vítima. São vários tipos de roupa, mas que roupas você veste na presença das suas relações? Então aí também já te trago um outro convite para vocês treinarem no seu dia a dia com as pessoas mais próximas, fecharem os seus olhos e observar como o seu corpo responde a essas relações. Como você sente? Sem mudar nada. Então você vai, né, quando acabar essa aula, você vai olhar para alguém que está aí, ou se você mora sozinho, como você sente isso? Você se contrai ou você se relaxa? E aí vocês vão anotar, vamos fazer uma brincadeira aqui, que já é uma prática, que vocês podem fazer sempre que quiserem. Então eu vou fazer uma pergunta e vocês vão dar um número, tá? Então, como que você vê a sua saúde de 1 a 10? Não precisa ler, não. Eu vou falar. Anota um número. Sem pensar. Só anota o número. Em relação ao desenvolvimento de consciência ou desenvolvimento intelectual, de 1 a 10. Em relação ao equilíbrio das emoções, como você percebe que você gerencia suas emoções? É difícil ou é fácil? De 1 a 10. Em relação à realização do propósito, você se sente realizado no seu propósito ou você sente que está na sua missão de vida ou não? De 1 a 10. Em relação às suas finanças, em relação ao social, você sente que faz contato com o social, tem uma contribuição social, participa de algo? Como é a sua relação com a família? Você sente que você se conecta com a sua família? Se esquiva da sua família? É uma relação verdadeira ou não? De 1 a 10. Na abertura para as relações, para o relacionamento amoroso, como você vê essa abertura? Se você está no relacionamento, sente que tem abertura de verdade, entrega ou não? Em relação à sua vida social, a amigos, de 1 a 10. Em relação a hobbies, diversão. Em relação a prazer, sou capaz de desfrutar do prazer, de sentir prazer. Eu me sinto feliz com a minha vida, de 1 a 10. E como se sente em relação à conexão espiritual?
independente do que você acredita, se sente sozinho, desamparado, ou sente que a vida te apoia e te impulsiona quando você menos espera? De 1 a 10. Anotaram? Então, gente, essa roda, ela diz muito sobre a saúde. Se a gente pensar, por exemplo, se tem uma roda aqui, se eu de repente estou no número 10, e de repente eu vou para o 7, fico no 7, de repente eu vou para o 10, de repente eu vou para o 5, eu vou para o 8. Se eu estou com uma roda com várias pontas, eu estou com isso muito desequilibrado na minha vida. Então, é como uma roda, é como um pneu furado. Então, esse pneu, ele vai enganchar. Ele vai pegar e vai parar num lugar. Então, a gente, para que a roda flua, ela pode não estar grandona, ela não precisa estar em 10. Mas ela pode estar mais ou menos próxima, entre 6, 5, 6 e 5, 6 e 4, por exemplo, num número próximo. Porque aí ela vai fluir. Vida é movimento contínuo. Então é só a gente pensar, a criança, ela tem muito movimento. O idoso, ele vai ficando enrijecido. Mas a gente precisa ficar enrijecido? Não. A gente não precisa ficar enrijecido. A gente vai se permitindo se enrijecer. Existe uma natureza, uma biologia que vai se modificando. Mas se a gente faz atividades como, por exemplo, Tai Chi, Yoga, Qigong, estou falando do que eu conheço, né? Mas existem muitas práticas que permite a lubrificação de suas articulações, você não precisa enrijecer. Então, toda vez que você se paralisa, que você se contrai, então vamos sempre treinar isso. Quando a gente está falando de contração, uma contração exagerada, ela é uma contração que dá doença, é uma contração que dá uma alteração no corpo, é uma contração que dá uma dificuldade na vida, nas relações. Então, na vida, cada fase da vida, ela vai exigir que você vivencie um aprendizado para a nova etapa. Então, é necessário que você perceba isso. Ok, está acontecendo contração, de repente eu não estou conseguindo sentir prazer. Tem uma área da minha vida que eu não desfruto do prazer. Então, talvez é por ali que eu vou ter que alimentar para equilibrar a minha saúde. Às vezes a pessoa fica buscando processo de medicação para poder, às vezes, levantar um processo de saúde, que pode ser até orgânico, como a gente vai estudar nas partes das glândulas endócrinas, e às vezes está muito mais fácil em pedir para dançar. Para dançar, se é aquilo que ela gosta. E movimentar para perceber que está no fluxo da vida. Então, vida é fluxo e é movimento. Então, quer a gente quer ou não, a vida é movimento. Se você pensa assim, quando eu me aposentar, eu não vou fazer nada, vai adoecer, a não ser que você encontre um propósito nessa aposentadoria para isso ser um movimento na sua vida. Encontre uma inspiração nessa aposentadoria. Porque paralisar é adoecer. Então, a gente sempre também espera, às vezes, que o outro mude. E no fundo, se a gente começa a observar que tudo é um nós, eu me modifico, eu faço a minha parte do que compete na relação, e aí, se o outro tiver afinidade, se ele tiver no momento dele, os dois se modificam.